Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e estamos iniciando mais um programa Visão Aberta, um programa que tem o objetivo de esclarecer alguns temas significativos e o nosso desejo é que vocês, telespectadores e internautas, possam aprender conosco, né? E aprender cada vez mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos assim com um tema bastante interessante e os meus convidados são pessoas que nós assim amamos, respeitamos, admiramos, são pastores experientes, compreendem daquilo que vão estar falando, de maneira que eu quero assim, anteriormente estar assim apresentando eles, e aqui à minha esquerda estão eles, não é? Eu tenho aqui o pastor Roberto Carlos, tá? Ele está assim um pouco mais distante de mim lá na ponta, e tenho também aqui o pastor Antônio Santos, e o nosso tema de hoje, quero compartilhar com vocês, é a importância do hebraico e do grego no processo de compreensão do texto sagrado. Eu vou repetir. A importância do hebraico e do grego no processo de compreensão do texto sagrado. E o pastor Roberto Carlos, ele vai estar assim discorrendo sobre o grego, e o pastor Antônio Santos discorrendo sobre o hebraico e tirando dúvidas e nos ensinando bastante coisas aqui nesta ocasião, ok? Muito bem. O pastor Roberto Carlos, ele é pastor hoje da congregação Batista no Jardim Cruzeiro, congregação que está ali ligada à Igreja Batista em Sobradinho, aqui na cidade de Feira de Santana, ok? E o endereço aí da congregação Batista no Jardim Cruzeiro é aqui na rua Professora Alcina Dantas, 120, Queimadinha, ok? Muito bem. E o professor Roberto Carlos, o pastor Roberto Carlos, ele é bacharel em teologia, ele é também capelão, com experiência na área hospitalar e também colegial, e ele é também mestrando em Novo Testamento, ok? Muito bem. E é bem próximo a mim aqui está o pastor Antônio Santos. O pastor Antônio Santos, ele é da Assembleia de Deus, ligado à ADEFES, no bairro do Jardim Cruzeiro, aqui na nossa cidade de Feira de Santana. E a Assembleia de Deus do Jardim Cruzeiro fica ali na rua Santa Cruz, número 628, Jardim Cruzeiro, ok? E a formação do querido pastor Antônio Santos é a seguinte: ele é licenciado em letras vernáculas, ele também é bacharel em teologia, ele é pós-graduado em linguística e é mestrando em teologia, ok? Então aqui estão os nossos convidados, os seus currículos, e vocês constataram que são pessoas que são competentes para falarem do tema proposto hoje, ok? Muito bem. Mas antes assim de iniciarmos o nosso bate-papo, de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que cada um deles pudesse assim compartilhar suas considerações iniciais, tá? Começando aqui pelo pastor Roberto Carlos e na sequência o pastor Antônio Santos. Vamos estar assim saudando a todos aí em nome de Jesus. Pastor Roberto Carlos, fique à vontade. Ok, é um prazer muito grande ter esse momento aqui aberto, né? E podemos conversar um pouco sobre um assunto que é tão importante. Então, eu quero realmente agradecer essa oportunidade. Muito bem. E agora o pastor Antônio Santos, fica à vontade, pastor Antônio Santos, para saudar aí os nossos telespectadores e internautas. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estarmos aqui para compartilhar desta temática que é de grande relevância para o povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, mas vamos ao que interessa, né? E nós estamos assim já no nosso primeiro bloco, lembrando que o nosso tema é a importância do hebraico e do grego no processo de compreensão do texto sagrado. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi, na verdade, produzida em uma outra cultura, há muito tempo atrás, não é? E a interpretação da Bíblia não é tão simples assim como alguns pensam, inclusive as suas línguas maternas são hebraico, grego, também com algumas porções em aramaico.
Não vamos estar assim abordando hoje a questão do aramaico, porque é minoria, não é? Os textos em aramaico são minoria no Antigo e Novo Testamentos, mas abordando aí o hebraico e o grego, e é muito importante, essa discussão é tão importante para as pessoas que não conhecem a Bíblia profundamente, como também para as pessoas que já conhecem, não é? Porque sempre estamos ouvindo e aprendendo. Muito bem. Agora, no nosso primeiro bloco, a pergunta-chave é esta: por que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego? Por que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego? Nós vamos estar assim aprendendo um pouco mais sobre isso e abordando cronologicamente. Vamos começar pelo Antigo Testamento com o pastor Antônio Santos. Pastor Antônio Santos, por que a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento agora, depois a gente vai ver o Novo Testamento com o pastor Roberto Carlos, mas por que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, pastor Antônio? O Antigo Testamento foi chamado a Taná, Torá, Lei, Neviim, profetas, e Ketuvim, escrito. Ele foi escrito em hebraico para um povo escolhido. É como diz o professor Sayão, que o hebraico, ou lidar com o hebraico, é lidar com o sagrado. Assim como o hebraico é a língua da religião, o grego é a língua do comércio e o latim é a língua da lei, do lex. Pois não, pastor. Então o hebraico, o Antigo Testamento foi registrado em hebraico. A gente sabe que Deus usou cerca de 40 homens, né, para escrever toda a Bíblia, num período que alguns defendem que vai desde 1.500 anos a 3.000 anos, enfim. Mas foi porque necessariamente os escritores, eles falavam e escreviam o hebraico, sobretudo no contexto de Israel? Segundo os estudiosos, o hebraico foi oriundo por Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, em Midian. É dito que essa língua fora escrita por Moisés. Como o povo judeus foram escolhidos como uma nação pela qual viria o Messias, o hebraico, que é uma língua afro-asiática, e a língua que expressa o nome de Deus e a revelação divina com maior clareza. Povo escolhido, uma língua também escolhida, como é chamado pelo profeta Isaías, como língua de Canaã, ou Lashon HaKodesh, língua santa. Tem seus valores cognitivos, a língua hebraica. É a língua que revela um povo escolhido e um Mashiach, um Hamashiach, pela qual viria pela nação de Israel. Pois não. E o povo judeu, o senhor falou que a língua hebraica tem uma origem afro-asiática, não é? Então, naturalmente, só para tirar a dúvida de alguns telespectadores internautas, naturalmente não era exclusivamente o povo judeu que falava essa língua, como o senhor falou bem, se Moisés já falava esta língua, e naturalmente ele foi educado na cultura egípcia, então dá de entender que não só os judeus falavam hebraico, mas também outros povos. Outros povos, porque é chamado afro-asiática. É igualmente o aramaico. Pois não. Como nós estamos aqui com o professor de Novo Testamento, nós vimos que existe, como é chamado pelos judeus, de parashot ou parashá, que são as porções. E no Antigo Testamento há algumas porções em aramaico, que são a língua dos sírios. Como no Novo Testamento também existe, como Talita Cumi, né? Quando observamos, vimos que Talita Cumi significa menina te digo, mas porém quando você vai ler na semântica aramaica, você vê que é diferente do grego. Lá está dizendo assim, menina terceira, ou menina do terceiro dia eu te digo. E a academia teológica, partindo dos seus pressupostos e inferência, não duvida que
havia aquela moça ali, mas foi um método de Jesus usar para referir ao terceiro dia da sua ressurreição. Pois não. A língua, o aramaico, o hebraico, o grego e o latim são pressupostos excelentes tanto para a vida do professor, do teologando e também do pregador. Então são línguas imprescindíveis, né? O conhecimento dessas línguas é imprescindível que ele ocorra para que haja então uma interpretação mais adequada dos textos sagrados. Mais adequada dos textos bíblicos. Pois não. Você tem mais probabilidade, possibilidade de entender conhecendo as originais do que aquele que é aleatório ou leigo dentro das originais bíblicas. Pois não. Ok, então, segundo o pastor Antônio Santos e professor Antônio Santos, o hebraico, a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e exatamente porque também o povo judeu, os homens usados por Deus para registrar os escritos sagrados, eles falavam e escreviam o hebraico, né? E que não era uma língua utilizada exclusivamente pelo povo judeu, uma vez que a sua origem é afro-asiática. Não é? Muito bem, pastor Antônio Santos. E agora nós vamos ouvir assim um pouco mais o pastor e professor Roberto Carlos. Pastor Roberto Carlos, por que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento no caso, né? Por que o Novo Testamento, professor Roberto Carlos, foi escrito em grego? Ok, inicialmente podemos dizer que o Novo Testamento foi escrito em grego circunstancialmente, porque quando Alexandre, né, dominou toda aquela região, né, e estabeleceu sua hegemonia, também o grego, né, se implantou naquela região e todo mundo de então praticamente falava grego, né? Nós tínhamos ali o grego jônico, koiné, né, o jônico conhecido mais dos guerreiros, né, o koiné, que era falado dentro das casas, né, usado na literatura. Esse grego se expandiu, né, e dominou toda aquela região, né, era a língua popular, né. Grego significa koiné, comum, grego popular, o grego falado por todos, né. E de forma que mais tarde, na verdade, se estabeleceu entre os anos 300 a.C. até 300 depois de Cristo, né. E aí, quando o Novo Testamento foi escrito, era a palavra, a voz que se mostrava ali, o grego koiné. Então, os autores escreveram em koiné porque era língua popular, língua comum, conhecia, embora esse grego koiné tinha influências, né, do aramaico e também de outros gregos, mas preponderantemente era o grego koiné. É interessante observar que, embora o grego koiné tenha sido a língua na qual os evangelhos foram escritos, é bom que se diga que a lógica, o pensamento aramaico, né, perdurou nesses escritos. A ideia, né, o estilo, as parábolas, né, essas coisas, as figuras que eram usadas também eram extremamente de uso aramaico, né, o estilo, né, era aramaico. Então, o Novo Testamento então foi escrito em grego por conta dessa realidade circunstancial, né. Todos falavam e era a língua corrente, então quando começaram a escrever, né, os autores, autógrafos, né, foi usado o grego. Então foi dessa forma aí. Pois não, professor. Muito bem. Então eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu absorvi, até mesmo para que relembremos aqui a fala aí do pastor Roberto Carlos. Então, segundo o pastor Roberto Carlos, o Novo Testamento foi escrito em grego. Existiam os gregos jônico e koiné, o koiné, né? Dórico também. Qual? Dórico, não é? Dórico, ok. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, sendo que existiam os gregos jônico, dórico e koiné, mas o Novo Testamento foi registrado no grego koiné, que foi o grego comum, era um grego falado nas ruas, que inclusive era o grego que Jesus falava também, né? Não, Jesus falou o aramaico. Pois não. A língua vigente na época de Jesus era o aramaico. Ele também falava o grego, o koiné? Conhecia
pastor? Conhecia, mas Pois a não. língua falada Era o aramaico. Inclusive, o Mel Gibson, quando ele produz esse filme dele, né, Paixão de Cristo, o filme foi todo produzido, inclusive, em aramaico, né? Inclusive, os atores, atrizes, enfim, todos eles, ele fez questão de que o filme Paixão de Cristo fosse gravado com atores e atrizes que falassem na língua que Jesus falava, que era o aramaico, né? Exato, mesmo porque o Novo Testamento ele foi escrito já muito tempo depois, né, da morte de Jesus. Né? Pois não. Aí o grego já estava bem estabelecido. Pois não. Muito bem. Mas Jesus falava de fato o aramaico. Porque na ocasião em que Jesus ele pisa aqui na terra, na verdade Roma ainda era a senhora do mundo, não é? Logo depois é que Roma ela tomba diante de Alexandre o Grande, a Grécia, né? E consequentemente o grego vai ganhar ainda mais influência no mundo da época, inclusive em Israel. Seria isso mesmo, professor? É assim, o que a gente percebe na história é que com as conquistas de Alexandre o Grande, né? Ele, como foi dito, ele estabeleceu o seu domínio e a cultura grega, isso é chamado de helenismo, né? Foi se consolidando por toda aquela região. Né? E tudo, né? A partir das rotas comerciais, né? Tudo, né? Todos conheciam o grego. Né? E o grego koiné se evidenciou. Né? Embora houvesse o jônico e o dórico, mas o grego koiné que se consolidou. Né? Havia influência dessas outras línguas, esses dialetos do grego koiné. Existe, né? Como alguns eruditos falam. Mas o que firmou mesmo foi o koiné. Né? O koiné que era muito usado também na literatura, na escrita. E quando se começou a escrever, justamente foi o koiné, esse aí que falava dentro de casa, o tratamento do pai com o filho e tal, começou a ser escrito. Era o mais comum. E eu creio nisso, eu creio que isso aí, como providência divina, né? Nessa circunstância, todos os povos falando grego, entendendo o grego, ali daquela região, naquele período, teve conhecimento do Evangelho, né, de Jesus Cristo. Pois não. Muito bem. Então, só aqui fazendo aquela reflexão do que foi dito, então existiam aí, no caso, Roma ainda era a senhora do mundo na época de Jesus, mas depois Alexandre o Grande com a Grécia, eles vão realmente suplantar o Império Romano. A cultura grega, inclusive a sua fala, vão influenciar também grande parte do mundo da época. E na época de Jesus depois da época de Jesus, quando o Novo Testamento foi escrito, então aí já existia a influência do grego jônico, do grego dórico e do grego koiné, que era o falado. E embora o Novo Testamento tenha sido registrado em grego koiné, mas a forma de se escrever era grandemente influenciada pelo estilo aramaico. Não é? Então, é muito importante, queridos, nós refletirmos, não é, sobre tudo isso que está sendo dito, o que foi dito pelo pastor Antônio Santos sobre o hebraico, o pastor Roberto Carlos sobre o grego. Isso serve para que a gente compreenda um pouco mais a importância de conhecermos essas línguas, para que no processo de interpretação da Bíblia a gente se aproxime de fato ao máximo daquilo que fora dito por Jesus, através das pessoas que ele usara aos seus primeiros destinatários. Então, o objetivo desse nosso programa é deixar bem claro que a palavra de Deus, a sua mensagem, de certa forma, é simples, mas a sua interpretação não é tão simples e é de suma importância que compreendamos um pouco mais aí o hebraico e o grego, a fim de que, como eu já falei, não é, a nossa interpretação possa ser uma interpretação fidedigna, uma interpretação que não distorça o texto, a fim de que a nossa espiritualidade não seja baseada em achismos, não é? Muito bem. Pastor Antônio Santos, para as pessoas que têm interesse de aprender mais da Bíblia, mas são pessoas que não têm assim acesso, não é, ao conhecimento do hebraico, sobretudo agora focando novamente no Antigo Testamento, e até mesmo alguns pastores que já estão à frente da obra, já preparam estudos, já preparam sermões, não é? Qual seria assim a dica que o senhor dá para que essas pessoas, sobretudo os pastores que estão pregando, eles possam assim ter um conhecimento melhor do hebraico, a fim de que as suas mensagens sejam de fato mais respaldadas naquilo que o texto ele quer dizer?
Pastor Emerson, trocando a miúde, eu, como professor de hebraico, sempre eu oriento os acadêmicos que todo teólogo ou estudante de teologia deveria prismar em estudar as originais, mas existe uma resistência. Eu ministrei diversos cursos em hebraico aqui nesta cidade, porém vimos que, no início, a casa estava cheia, porque há um ditado judaico que diz assim, todo início é dificultoso. A língua hebraica, apesar de ser uma língua que não é a nossa língua portuguesa, mas ela tem uma probabilidade de aprendizado mais fácil do que a língua portuguesa. Eu sou professor de língua portuguesa e literatura, eu tenho mais dificuldade em ensinar a língua portuguesa do que o hebraico. Porque quando nós lemos o Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vimos que na língua portuguesa é 9 palavras. No hebraico, ele é diferente. Adonai, Roi, Loekissá. 4 palavras somente. Porque as conjunções e as demais palavras é ligado ao substantivo. A língua portuguesa separa as conjunções aditivas, os pronomes, porém na língua hebraica, dentro do substantivo, que é a palavra substantivo, é uma palavra latina, substantivos, que é a palavra que se nomeia nome, você quando faz uma leitura prévia no hebraico, você observa quem é a pessoa do sujeito que está falando, e você tem que ver se a conjunção é aditiva, e se é mais, ou as demais conjunções. Então, fica um pouco difícil, porque é uma língua parecendo muito com o japonês. A língua japonesa é escrita. Porém, nós vimos que o hebraico, no seu início, cada consoante representava um substantivo, mas com uma força de conhecimento muito grande. Nós vimos que a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, né? Que no grego corresponde o alfa. Deus, ele disse, Ani Aleph, eu sou o primeiro, Ani Tal, eu sou o último. Como Jesus é o primeiro e o último do Novo Testamento. Porém, quando vimos aquela primeira letra, ela tem um recurso de conhecimento teológico que engrandece o nosso magistério como professor, engrandece o ministério do querigma, né? Do pregador, quando ele passa, a partir dos pressupostos, a conhecer. Porque quando vimos Aleph, quando você começa a estudar de imediato, você encontra lá o quê? Cabeça de boi. Mas, trocando a miúde, quando você observa que é uma língua sagrada, uma língua que os historiadores dizem que foi inventada por Moisés, o nosso professor, ali se encontra 3 consoantes ao mesmo tempo na primeira, que é o Aleph, que representa a cabeça de boi, que tem tem grandes valores referindo a alguém essa letra. Lá você encontra 2 Vav, 2 Iod e 1 Vav. Quer dizer, formando uma letra com 3 letras do alfabeto hebraico. 1 Vav, que representa ganchos ou presilhas. E quando vimos dentro do Velho Testamento, vimos que esses ganchos eram as presilhas que seguravam os paróquete, as cortinas do Velho Testamento no templo. E aquelas cortinas, dentro da tipologia, ela representa também o corpo de Jesus Cristo. Sem os colchetes
de bronze, aquela cortina, aquele cortinado caía por terra. Então, sem a obra da redenção, não haveria salvação. Mas quando você observa, tem duas letrinhas, que é o iode. E a palavra iode também significa mão, que dá a ideia de uma mão sobrenatural segurando os ganchos na obra da redenção. Pois não. Muito bem. Olha só, nós agora já estamos chegando assim ao final do nosso primeiro bloco. Infelizmente, não é, o tempo não é o suficiente para a gente conversar aquilo que a gente gostaria de conversar, mas chegamos aí ao final do primeiro bloco, teremos mais 2 blocos, tá certo? A gente vai ali rapidinho, daqui a pouco a gente volta, mas aguarde aí, porque tem muito mais conhecimento sobre hebraico e grego pra gente, tá certo? Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Está na hora de tocar um instrumento musical. Solo Music, Centro de Educação Musical. Violão, guitarra, contrabaixo, técnica vocal, teclado, bateria, flauta doce, gaita, teoria musical, musicalização infantil, material didático grátis. Material didático grátis. Rua JJ Seabra Centro, Galeria Central, segundo andar, sala 209. Informações 3489-8998 ou 8188-2848 ou 9195-3406. Solo Music, Centro de Educação Musical. Estamos de volta com o seu programa Visão Aberta, agora já no segundo bloco. Lembrando aqui o tema do nosso programa de hoje, a importância do hebraico e do grego no processo de compreensão do texto sagrado. Estou entrevistando os pastores Antônio Santos e o pastor Roberto Carlos. O pastor Antônio Santos, ele é professor, dentre outras matérias, de hebraico. O pastor Roberto Carlos também é professor, dentre outras matérias, de grego. Estão aqui nos ajudando a compreender um pouco mais, não é, essas línguas maravilhosas. E o nosso primeiro bloco, nós aqui perguntamos para eles por que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, ok? Hoje não estamos assim dando ênfase ao aramaico, foi tocado aqui, mas a ênfase não está sobre ele hoje. No segundo bloco nosso, nós temos aqui 2 perguntas bem interessantes. E a primeira delas é: por que o conhecimento destas línguas é importante para o pregador? De certa forma, a gente já ouviu assim alguma coisa sobre isso no primeiro bloco, mas vamos dar ênfase agora a isso. Agora vamos focar no pregador, aquela pessoa que se sente vocacionada, aquela pessoa que procurou se preparar, aquela pessoa que já foi enviada, já está aí nos púlpitos, não é? Ensinando, pregando. Então, por que o conhecimento destas línguas é importante para o pregador, ok? Quero começar agora com o pastor Roberto Carlos, para que ele nos diga aí, professor Roberto Carlos, por quê? Por que o conhecimento dessas línguas é importante para o pregador? Por que aquele que prega, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que se debruça no texto para estudar o texto, depois de orar, e ascende ao púlpito para pregar, porque ele deve conhecer também o grego para pregar, sobretudo, aí o Novo Testamento. Devemos lembrar que da época que o Novo Testamento foi escrito até agora, há um grande lapso de tempo. Quando Deus escolheu, por assim dizer, o grego para ser escrito o Novo Testamento, ele então considerou o grego como uma língua que é regida por regras, né? Não somente o grego, o Novo Testamento foi escrito dentro de uma cultura, dentro de aspectos geográficos, considerou a história, né? Então, o pregador, o estudante de teologia precisa realmente entender o grego, estudar e aprender o grego, porque para você conseguir interpretar de forma adequada uma língua escrita há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, não é uma coisa simples, não é? É necessário
estudar a língua. Deus colocou a sua revelação dentro da língua grega, não é? E como uma língua ela é dinâmica, né? E ela tem as suas regras, precisamos estudar para compreender bem. Então, todo estudante precisa, de fato, aprender a língua. Quando, por exemplo, citando aqui um exemplo, você vai estudar ali a primeira carta, o Evangelho de João, por exemplo, nós temos ali um texto onde Jesus começa a dialogar com Pedro e usa duas palavras. Nós destacamos que é amor, né? Uma é traduzida, é da tradução de agapau e outra da tradução de filéu. Duas palavras distintas, no entanto a tradução é a mesma. Para compreender bem esse texto, dentre outros detalhes, é preciso visualizar isso e compreender o significado de cada palavra dela. O que significa? Como foi usada? É preciso que, portanto, dando esse exemplo aí, que o estudante ele tem esse conhecimento, né? E tantos outros exemplos que poderíamos citar, né? Mas é importante. Para você fazer, por exemplo, teologia, a teologia bíblica, você precisa compreender a língua original. Não se faz teologia bíblica partindo de outras bases, não, é a Bíblia. E para entender bem a Bíblia, o Novo Testamento, a palavra, é preciso estudar a língua original. Né? Nós temos que ter essa consciência. Né? Embora nós possamos até pegar a Bíblia, pregar, dar estudo maravilhoso, as pessoas se alegraram, mas nós perdemos muito. Né? E pode até surgir algumas heresias a partir daí. Por exemplo, deixa eu citar aqui um exemplo. A palavra ali, quando Jesus está para subir aos céus, né? Começa a anunciar a sua morte, Jesus está dizendo que vai enviar um consolador, não é verdade? E ele diz aos seus discípulos, olha, eu vou enviar outro consolador. Essa palavrinha outro aí é muito interessante, porque em grego, o grego é específico. Ele tem duas palavras para outro, que é heteros, que é uma palavra que influenciou a nossa língua portuguesa, nós não usamos essa palavra, heterogeneidade, heterogêneo e tal. São palavras do nosso dia a dia, né? Principalmente a área de química. Mas assim, Jesus tinha a opção de usar hétero ou alos, né? Duas palavras que podem ser traduzidas como outro. Só que Jesus preferiu traduzir, aliás, falou a palavra halos, que significa outro de igual qualidade. Já a palavra héteros é de qualidade diferente, distinta. Né? Então Jesus foi específico. Ele disse que quem viria era outro de mesma qualidade que ele, né? De mesma essência. Então, quem não estuda a língua não pode perceber isso. É verdade. Né? As formulações gramaticais, elas têm suas particularidades que a nossa língua não consegue traduzir. Na verdade, a tradução, não existe tradução ipsis literis. Né? Sempre há aqui e acolá interpretações. Né? Então, há necessidade que se conheça a gramática grega, que se conheça as nuances gramaticais, a semântica. Né? É muito importante. O estudo de vocábulos imprescindível. E uma certa vez, um ex-aluno, pregando, e ele usou um termo para uma palavra, dizendo assim, o dicionário Aurélio diz isso dessa palavra. Só que o dicionário Aurélio nem sempre consegue atingir a conceituação daquela palavra no seu contexto. Né? Às vezes fica aquém, ou até vai além. Mas o estudante da palavra de Deus, né, precisa estudar a palavra grega. Né? Como esta palavra foi usada lá pelos gregos, como ela se desenvolveu, né? Como a Septuaginta foi usada, né? Como se viu ela traduzindo do hebraico para o grego, essa palavra, fazer um estudo dessa palavra grega. E finalmente, né, o uso dela no Novo Testamento e especificamente no lugar onde se refere, se é carta de Paulo, de Pedro, de João, tal, para entender bem o significado dessa palavra, para não cometer alguns erros, né? Para deixar de falar algo que é necessário, que é importante, né?
e não falar algo que distinto, né, daquilo que de fato significa, não é? Por exemplo, uma palavra ali em Filipenses tem splagihonos, né? Paulo fala, eu sinto, né, splagihonos por vocês. A palavra ali é uma palavra metafórica, é víscera. No original significa víscera. Um sentimento visceral, né? Significa um sentimento profundo de fato. Profundo. E quem não conhece isso vai passar batido num texto desse, talvez um sentimento bom, qualquer pessoa, né? Mas ele é um sentimento profundo. Os gregos usavam isso, uma coisa bem profunda de dentro, não é algo superficial, né? Então daria uma ênfase melhor essa palavra, se o pregador estivesse estudando devidamente, compreendendo o grego, né, seria uma coisa muito melhor, mais rica e mais clara, elucidativa daquilo que o original está ensinando. Pois não. Então é importante por isso, né? Muito bem, então o professor e pastor Roberto Carlos aí ele respondeu essa pergunta: por que o conhecimento dessas línguas é importante para o pregador? A Bíblia diz, no caso Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, né, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? E para manejar bem a palavra da verdade é de suma importância se estudar o hebraico e o grego, né? Para manejar bem. E eu gostei do exemplo dado pelo pastor Roberto Carlos, quando Cristo ele fala, eu vou, mas deixarei outro consolador. Eu vou, mas deixarei outro halos paracletos. Deixarei uma outra pessoa da mesma qualidade, da mesma substância. Inclusive, pastor Roberto Carlos, isso aí, essa sua colocação serve para chamar a atenção ao fato de que aquelas pessoas que compreendem o Espírito Santo como a força ativa de Deus, né? Ou como qualquer coisa que seja menos que uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, né? Esta passagem aí serve para ratificar que o Espírito Santo é uma pessoa, porque foi o próprio Jesus quem falou. Eu vou, mas deixarei halos paracletos, deixarei uma outra pessoa de mesmo valor, da mesma qualidade, da mesma substância, deixando bem claro que o Espírito Santo é de fato a terceira pessoa da Trindade e é de fato uma pessoa e não simplesmente a força ativa de Deus, né? Que interessante, gostei aí da palavra do pastor Alberto Carlos. Agora, pastor Antônio Santos, por que o conhecimento do hebraico é importante para o pregador, professor? O hebraico é de suma importância, como dando retomada a sua palavra, né? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro, que procura manejar. A palavra manejar, ela é bem profunda no grego. Significa um corte, que um açougueiro, nós temos aqui um professor habilitado de grego, e eu sei que ele sabe disso, que é um corte que o açougueiro dá na carne. É o prumo que se desce sobre o muro, para que não haja desvio, a medida certa. Desnível, né? É, para que não seja desnivelado. Então, o pregador, ele tem que trabalhar centrado dentro da hermenêutica, a técnica ou a arte. Porque quando fala hermenêutica de hermeneu, tica é a técnica ou a arte de interpretar. Nós observamos, como o nosso professor aqui já dissera, o hebraico e o grego é uma língua dinâmica, não é uma língua estática. Nós temos dentro da filologia 3 tipos de língua: a língua globalizada, a viva e a extinta. Não, a viva, a morta e a extinta. Essas línguas nas quais nós trabalhamos na faculdade são chamadas línguas mortas e não extinta. Extinta, segundo os filológicos que trabalham com a língua, diz que foi uma linguagem que surgiu lá na Torre de Babel. Porém, ela sendo morta, mas ela está atuante não como o mandarim, o inglês, a língua da globalização.
Então, isso sobrepõe que o pregador tem que estar inserido, como disser aqui, o professor me chamou a atenção daquilo que Paulo falara a respeito daquele amor das vísceras. E isso corrobora, isso é de suma importância para entendermos como é de grande relevância essas línguas para a vida do pregador. Porque essa palavra foi traduzida pela Septuaginta como resede. Resede significa amor das vísceras, amor das entranhas, amor do coração, amor do útero. É onde coloca Deus como um Deus que tem órgão feminino. É aí onde traz alguma estranheza. Quando diz misericórdia, resede, amor entranhável, amor do útero. E aí, Deus é mulher? Sim, Deus não é mulher. Mas como amor do útero, mostra e prova que Deus é gerador de vida. Tu és meu filho, Atabenai, hoje, Raion, eu te gerei. Deus é o grande gerador de filho pela palavra. Isso deixou muita riqueza quando o nosso professor falara, e me chamou a atenção, pastor Emerson, uma coisa, aqui no hebraico, aqui no capítulo 3 de Gênesis, que diz assim, Vê, Hanahash, Hayá, Arum. Essa palavra aqui, em português, é, e era serpente astuta. A Septuaginta, quando traduzira, no ano 280 aproximadamente, que se não me escapa da memória, e era serpente astuta. Quando traduz para o grego, a palavra astuta no hebraico é aro, que tem a mesma relevância do grego eros. Então, quando for escrito em Gênesis 3, aqui trocando da miúde, está dizendo, e era a serpente uma prostituta, ou uma pessoa despida moralmente. Então, a palavra eros para os gregos era o deus de quê? Da sensualidade, né, professor? Isso. Então, corrobora para o judaísmo também, aro tem o mesmo valor. Então, isso insere grandes valores. Pegando outra parte também da Bíblia, que nós vimos muitos pregadores, porque nós estamos com uma geração de pregadores na qual eles não pregam aquilo que eles sabem. Conheço muitos. Eles ouvem pregações aleatórias e transmitem. Nós vimos quantas das vezes alguém chegar nos púlpitos e dizer, Jesus é a rosa de Saron. Jesus nunca foi a rosa de Saron. Lá no hebraico diz assim, Ani ha-vat-selet ha-saron. Quem é a rosa de Saron é Shulamite. O feminino de Shelomo é a Sulamita. Ela diz, eu sou a rosa de Saron. Mas nós vemos pregadores, eles trazendo aos púlpitos da igreja que Jesus é a rosa de Saron. Não, senhor. Ani, eu sou ha-vat-selet ha-saron, eu sou a rosa de Saron. Era uma rosa que dava 6 pétalas, avermelhada, muito bonita, e que respingava um líquido avermelhado. Representava a Sulamita, um tipo da igreja, que diz assim, eu como igreja, ou como ela representava Israel do Velho Testamento, Novo Testamento é a igreja, ela diz, eu como igreja, eu me submeto, eu estou submissa à obra expiatória de Cristo no Calvário. E para ressaltar mais um pequeno detalhe que nós devemos estudar, o grego e o hebraico. Quando alguém fala em estudar as línguas da Bíblia, só fala no hebraico, mas esquece dos valores que são línguas que existe um paralelo. Quando a Bíblia diz assim, nós vimos, eu nasci nas Assembleias de Deus, vendo e ouvindo, mas quando você passa por uma academia, está lá escrito no livro de Jó, e disse a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, não é assim? Mas porém no hebraico não é assim. Vaiomé Ishitó,
E disse a mulher dele, Baraque, a palavra Baraque nunca foi uma palavra para maldição. E disse a mulher de Jó no hebraico, abençoa o teu Deus e morre. Não existe a palavra lá, amaldiçoa. A palavra lá é Baraque, que significa abençoa, exalta, enaltece, louva, abre os lábios, canta hino de louvores a Deus e após morre. Ele disse, como diz uma louca mulher, assim falas tu. Porque dentro da teologia de Jó, não poderia nem amaldiçoar a Deus e nem abençoar para morrer. Assim como diz uma louca mulher, assim diz tu, mulher, Ixá, que quer dizer varoa, buraco e profundidade, pelo contexto dela ser uma mulher e ter um órgão genital reprodutor. Muito bem. Ok, então são falas assim esclarecedoras, falas que nos deixam assim reflexivos, né, sobre a importância realmente dessas línguas. Infelizmente, muitas pessoas, como eu falei antes, não têm entendido a importância de uma boa interpretação da palavra de Deus, não é? E como já foi dito aqui no início pelo pastor Roberto Carlos, existe um lapso aí, né, de tempo, de cultura, enfim, uma gama de coisas que representam obstáculos para que compreendamos a palavra de Deus sem esse estudo mais acurado. Então é muito importante, sobretudo nós oficiais da igreja, sobretudo que nós ensinamos, nós que ensinamos e que pregamos, é importante estudar para aprender. A Bíblia diz que de toda palavra frívola que falarmos, prestaremos contas. Então é muito importante, é um grande privilégio ensinar e pregar a palavra de Deus, mas também é uma grande responsabilidade. E nós sabemos que mesmo aquele que busca estudar o hebraico, o grego, busca se debruçar sobre essas línguas para estudá-las, para interpretar a palavra, ainda assim, quando compartilha dessa palavra, leva na sua mensagem um pouco da sua subjetividade, né? Agora imagine para aquele que não se dá ao luxo de fazer esse trabalho e que vai pregando realmente o texto fora de contexto sobre o seu pretexto. Isso produz malefícios terríveis, muitas vezes irreversíveis, né? Daí a importância de você procurar congregar em uma igreja em que o pastor é uma pessoa de fato vocacionada, uma pessoa que procurou se preparar, e uma pessoa que tem compromisso de fato com Deus. Não só nesse aspecto teórico, como também no aspecto místico. Não vou falar espiritual, porque esse aspecto racional também pressupõe a espiritualidade. Então é muito importante que você não entregue o seu espírito, a assessoria espiritual de qualquer pessoa, não é verdade? Da mesma forma que nós procuramos um bom, eu sempre dou esse exemplo, a gente procura um bom pediatra para entregar os nossos filhos aos seus cuidados, precisamos procurar realmente um homem de Deus preparado, a fim de que ele ministre a nós a palavra de Deus, sem estar pregando heresia, sem estar pregando equivocadamente, ok? Mas já estamos chegando ao final de mais este bloco. Vamos deixar assim essa terceira pergunta aqui para o terceiro bloco, quando faremos assim essas duas perguntas, caso haja tempo também, tá? E assim estaremos terminando assim o nosso programa, porque já estamos partindo para o terceiro bloco. Então agora eu estou indo, você não saia daí, tá bom? Não saia daí, permaneça. Se possível, contacte com outras pessoas para que estejam também acessando aqui a TV Monte Sião, tá? O canal 45, também pela web, a fim de que ela possa aprender como você está aprendendo. Eu vou ali, mas volto já, daqui a pouco eu volto. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Visão Aberta. Já se foram
2 blocos, mas bastante edificantes. E agora temos nosso terceiro bloco, já estaremos assim encerrando. Mas eu tenho certeza que você está embevecido do que tem ouvido e tenho certeza que depois desse programa a sua mente vai estar muito mais aberta, não é? E você vai estar compreendendo muito mais a palavra de Deus e a sua importância. Muito bem, olha só, lembrando o tema do nosso programa, que é a importância do hebraico e do grego no processo de compreensão do texto sagrado. No primeiro bloco, nós fizemos a seguinte pergunta: por que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego? No segundo bloco, por que o conhecimento destas línguas é importante para o pregador? E agora, nesse terceiro bloco, de forma dinâmica, vamos estar assim, buscando respostas dos nossos entrevistados. E as perguntas serão as seguintes: quais as perdas delas não serem conhecidas pelo pregador, dessas línguas não serem conhecidas? Já foi, de certa forma, respondido, tá? E a outra pergunta: exemplos da importância da compreensão do hebraico e do grego. Passagens já foram aqui discorridas, né, com bastante profundidade, mas certamente eles têm alguma coisa ainda na manga aí para poder compartilhar conosco, e vai ser uma bênção que nós estaremos aprendendo aqui, tá bom? Muito bem, então eu estou entrevistando aqui os pastores e professores Roberto Carlos. O pastor Roberto Carlos está hoje assim falando pelo grego, e o pastor Antônio Santos está falando também aqui pelo hebraico, e vamos dar sequência ao que nós estamos aprendendo aqui. Vamos lá, terceiro bloco, quais as perdas dessas línguas, hebraico e grego, não serem conhecidas pelo pregador? Quais as perdas, tá certo? Pastor Roberto Carlos, quais as perdas? O que é que o pregador ele perde em não conhecer, o hebraico, e no caso específico da sua entrevista aqui, de não conhecer o grego? Quais as perdas? Bom, em primeiro lugar, uma das perdas principais é de que ele não seja um instrumento para transmitir uma teologia bíblica adequada. Porque quem não conhece não pode transmitir uma teologia bíblica adequada. Então, ele não é um instrumento adequado para fazer isso. Ele então, perde para si mesmo e a congregação que o ouve. Exatamente. Então, pode cair até na mediocridade. Pois é. Eu penso assim, tendo em vista que a Bíblia precisa ser interpretada, mas para ser interpretada ela precisa ser vasculhada nas suas origens grega, né? Foi escrito, né? Na língua que foi escrita. Bom, em termos gerais, o aluno, né? O acadêmico que aprende a língua grega, naturalmente, se ele não faz isso, se ele que a pergunta é o contrário agora, se ele não faz isso, ele perde por exemplo, hoje em dia existem muitas traduções, não é verdade? Muitas traduções, são inúmeras traduções, incontáveis, né? Então, se ele conhece o grego, ele tem autonomia, né, para escolher uma tradução melhor, mais próximo daquilo que está lá no original. Né? Original, na verdade, são cópias, não é? Então, ele terá essa autonomia. Ele terá autonomia também para ler comentários e poder olhar e criticar e dizer sim, não, acho assim. Tem essa liberdade, né? Ele tem essa autonomia de fazer isso, né? Ele também vai perder a oportunidade de enriquecer, né, a sua pregação, o seu estudo, o seu ensino, porque as línguas, elas enriquecem muito. As línguas por si só, elas são ilustrativas em muitas coisas. Verdade. No significado, na semântica, no estudo de vocábulo, né, são muito importantes, muito importantes. Por exemplo, você vai ensinar ali sobre a mulher samaritana, naquele episódio que Jesus está com seus discípulos, Jesus resolve passar por Samaria, né? E ali trava um diálogo com aquela mulher que era alvo de preconceito, né? Jesus vai usar uma palavra ali para a vida, né? Água da vida. Ele fala de vida. Essa palavrinha é muito importante, né? A gente vê Zal e Zoe. Tem que fazer um estudo dessas duas palavras. Como eram usadas? Indistintamente? Ou uma delas era usada para a vida biológica e a outra para a vida espiritual? Como é que é usado? Qual a conceituação? O campo semântico das palavras é muito importante.
Não é? Então ele perde isso, vai perder. Ele pode pregar ali, e aqui, estendendo um pouco mais na exegese, vai levá-lo a entender por que, por exemplo, Jesus não deu a volta, mas entrou na cidade, a questão geográfica, a questão histórica, a briga histórica, judeus, samaritanos, tudo isso é importante. Né? O exegeta precisa aprender que é relevante tudo isso. Isso por si só ilustra muito bem a pregação, o estudo que ele está fazendo. Tá? Às vezes as pessoas tomam mão de ilustrações de outros países que não tem nada a ver com a nossa realidade e simplesmente empobrece. Não é? Então, quando você faz isso, você enriquece a sua pregação, o seu estudo. Então, é preciso estudar a língua, porque ela vai fornecer muitos elementos assim, interessantes, importantes, né, para a elucidação do texto que está estudando. Então, ele perde isso. E ele perde também de ser uma pessoa que está assim, adendando ao seu conhecimento, mais conhecimento. Né? Porque quem estuda uma língua, ele vai se aperfeiçoando, vai aprendendo mais, vendo, até um ponto, né, de ser aquela pessoa que, de fato, pode dizer, eu conheço, né, a palavra de Deus, eu conheço a Bíblia. E tem segurança de transmitir aquilo que vai transmitir. Né? Isso é importante, a segurança, não é verdade? Não fica ao léu do que se ouve, né? Porque muitas pessoas ouvem fulano, ouvem cicrano, né? Lê um livro e ele simplesmente fica ao léu, sem nenhum critério, né? Sem poder dizer, será que é isso mesmo? Né? O que é que a Bíblia fala? O que é que o grego fala? Essa palavra significa isso? Essa ideia é realmente bíblica? Então, quando você conhece, tem conhecimento, você tem segurança para dizer, para, né, não ouvir aquilo e rejeitar, né, e saber que não é daquela forma. Então, ele perde tudo isso. Né? O aluno, ele perde tudo isso. E eu fico imaginando que um advogado que estuda advocacia, ele tem que estuda também o latim, né? Embora não use tanto. Agora imagine, nós que somos pregadores da palavra, que foi escrita numa língua, né? Como não podemos estudá-la? Como nos esquivamos de estudá-la? Né? Acho, para encerrar, que os seminários, as entidades estudantis, as academias, talvez dessem uma ênfase maior a essa necessidade. Nós estamos vivendo momentos onde a exegese, a hermenêutica, ela está dando lugar a uma nova exegese chamada pós-moderna, onde a leitura que se faz da Bíblia, sem um critério linguístico, da própria língua, onde a pessoa que lê interpreta do jeito dela. Então, ela fica livre para falar o que quer. Isso é muito perigoso, porque perde a base. Sem dúvida. Então, o mesmo texto, eu posso falar de uma coisa e outra pessoa pode falar na sua perspectiva. Né? Não estou falando que, com isso, que ao pregar um autor tenha que falar igualmente aquilo que vai falar no mesmo texto. Não é isso. A questão é fugir do princípio que está estabelecido ali na palavra. Verdade. Esse é o perigo, né? Por conta de não conhecer a língua, não conhecer uma exegese acurada, levando em consideração a língua hebraica e a língua grega. Então, pode trazer sérias dificuldades. Nós temos, na história do cristianismo, muitas heresias foram criadas, muitas heresias e seitas também. E vamos perceber que muitas delas, algumas são criadas por uma teologia equivocada, né, a nível realmente análise teológica, e outras a nível do texto grego mesmo, né? E isso pode acontecer novamente, continuar acontecendo como a gente tem visto aí. Talvez não estejamos tratando da mesma forma como foi tratado no passado as heresias e tudo mais, mas elas estão aí, circulando, né? Então o aluno perde muito em não conhecer o Novo Testamento grego do jeito que o grego nos ensina. Pois não. Muito bem, pastor Roberto Carlos. E o senhor falou aí realmente da área do direito, né? E a gente percebe aí que, por exemplo, se uma pessoa ela está com alguma querela com uma determinada pessoa e ela precisa de um advogado, é impossível que ela leve um rábula para defendê-la, né? O rábula é aquela pessoa que conhece o direito, às vezes até profundamente, mas
não tem uma formação específica, né? Por mais que seja preparado, ele não está totalmente preparado para exercer. E, infelizmente, existem também muitos pregadores que até são chamados, são vocacionados e até se preparam, mas se preparam com deficiência. E o pior ainda, tem muitos que nem se preparam, né? E colocam em risco aí uma gama de coisas que vão desembocar na vida eterna. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Inclusive, quero aqui mandar assim, uma mensagem para os reitores, diretores de seminários, enfim. Muito bom que você já começou com essa iniciativa, mas inclusive é bom repensar também a sua grade, inclusive o espaço que você tem dado para a ministração, né, das línguas, dessas línguas maternas, hebraico e grego, porque você até tem a boa vontade de compartilhar desse conhecimento, não é, desse saber com os estudantes aí, mas muitas vezes está de forma muito reduzida, na verdade, e é muito bom que essa grade seja repensada. O pastor Roberto Carlos estava dizendo aqui que quando ele estudou o grego, foram 4 semestres, né? E tenho certeza que se fosse mais, seria melhor, né, pastor Roberto Carlos? Muito bem. Pastor Antônio Santos, já estamos chegando ao final já do nosso terceiro bloco, infelizmente, né? Mas eu gostaria que o senhor também dissesse para a gente, uma vez que o pastor Roberto Carlos ele já falou quais as perdas, né, de não se estudar o grego, a gente entende que o hebraico aí seria a mesma resposta, não é? Só que com línguas diferentes. Vamos partir então para essa terceira pergunta aqui. Exemplos da importância da compreensão do hebraico e do grego. Um exemplo, professor Antônio Souza, nós sabemos que o senhor é muito competente na sua área, conhece, não é, o hebraico, mas haveria uma outra passagem, o senhor já deu algumas passagens aí para a gente, haveria alguma outra passagem que, quando lemos assim a priori, nós interpretamos de forma inadequada, mas a posteriori, depois de estudarmos, não é, o hebraico em si, nós vamos ter uma outra compreensão. Haveria um exemplo para a gente? Existe um exemplo muito importante na Bíblia, que somos surpreendidos pelos acadêmicos no seminário, principalmente quando falamos ou quando eles se referem ao arrepender de Deus. Eles sempre colocam Deus na qualidade do homem, antropomorfismo. Não é isso, professor? Então, nós vimos que a Bíblia diz assim, e arrependeu Deus de ter feito o homem. Pois não. Temos que sabermos que há uma diferença do arrependimento no hebraico, que é shuv, no hebraico é naham, e no grego é metanoia. Mudança de mente pela tristeza daquilo que você praticou. Porém, o arrependimento de Deus é aquele arrependimento que no contexto hebraico significa não sentiu prazer. Mudou o curso da história. E muitas das vezes isto tem trazido muita dificuldade para o acadêmico e para o leigo que vive o dia a dia na igreja. Pois não, muito bem, que palavra fantástica, mas enfim, já chegamos ao final do nosso programa e nós agora partiremos assim para as considerações finais dos nossos pastores, tá? Começar pelo pastor Antônio Santos, depois o pastor Roberto Carlos. Pode falar, pastor Antônio Santos, fica à vontade. Eu sou professor Antônio, leciono neste momento na UNID, Faculdade ID, algumas disciplinas e também o hebraico. Aquele que almejar nos conhecermos, faça uma visita. Isso é de muita honra. Congrego na Assembleia de Deus da DEFES, do Jardim Cruzeiro, sob a coordenação e liderança do pastor Eliel Machado. Muito bem. Somente isso. Pois não. Pastor Roberto Carlos, suas considerações finais? Muito bem, é um prazer muito grande ter passado aqui esses momentos falando sobre uma área que para mim é muito importante, né? Eu gosto muito. Eu congrego na Igreja Batista de Jardim Cruzeiro, na verdade é uma congregação da Igreja Batista Sobradinho, como foi falado no início. Quem nos der o prazer da presença lá, né, nós receberemos de braços abertos, né? Fica ali na rua Jacobina, né, lá no Jardim Cruzeiro. Eu sou professor também de grego, já há mais de 10 anos que eu estou nessa área e tenho feito isso buscando ajudar os alunos que mais tarde vão estar aí nos púlpitos, né, dando estudo, trabalhando e até também sendo professores, né? Busco sempre ajudá-los a perceber
a necessidade e a importância desse grego, né? E agradeço esse momento que tivemos aqui e demos essa contribuição. Muito obrigado. Ok. Muito bem, já estamos assim chegando ao final, não é, do nosso programa Visão Aberta, e eu espero em Deus que na próxima ocasião estejamos juntos, porque certamente teremos mais um tema substancioso e pessoas competentes para falar sobre ele, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo programa, querendo Deus. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.